Uma brincadeira. Bom, Corregedoria. eu vou falar um pouco no material, não sei se já está todo mundo aí conectado, mas eu sou Mauro Dutra, sou CFO aqui do PAN, tenho relativo pouco tempo de banco, cheguei aqui no PAN há 6 meses, mas por quase 10 anos eu trabalhei no BTG Pactual, que é um dos controladores aqui do banco, então eu já acompanhava o PAN bem de perto. Lá no BTG eu trabalhei sempre na área de crédito, até março desse ano eu era o head de crédito lá do BTG, e aí me juntei aqui ao time do PAN para assumir a diretoria financeira, como o Guilherme já explicou. Eu trouxe na apresentação aqui um material bem direto ao ponto, para falar um pouco da minha carreira, do que, na minha visão, está acontecendo no mercado financeiro brasileiro, para que vocês consigam aí ter boas perspectivas da tomada de decisão de carreira de vocês, porque eu imagino que vocês tenham muita dúvida. Aí eu falo um pouco aqui do Banco PAN, para também vender um pouquinho do nosso peixe, e no final eu trouxe algumas dicas de que, na minha cabeça, o que é bom vocês terem em mente, tá, para a carreira de vocês. Eu acho que o mais rico disso tudo é a gente poder trocar ideia no final, então eu vou tentar ser bem direto na apresentação para que seja um momento de aprendizado, de conhecimento legal para vocês todos. Bom, passaram 5 minutos aí, então se você quiser começar a apresentar, Mauro, já pode começar a palestra. Vamos lá, quantas pessoas estão conectadas, Guilherme? São 130 pessoas no momento. Legal, muito bom. Turma, eu acho que cheguei a me apresentar aqui, para quem não estava na linha, sou Mauro Dutra, sou CFO aqui do Banco PAN. Eu trouxe um material para passar com vocês, o conteúdo, né, o tema da palestra é carreira no mercado financeiro digital, né? Então, óbvio que é um tema muito amplo, cada tópico que eu vou abordar aqui, a gente poderia passar um dia inteiro conversando sobre ele, mas eu tentei resumir em alguns pontos principais. Sempre que eu converso com pessoas como vocês, que são alunos universitários, que têm um futuro brilhante, né? Seja pela escola que vocês frequentam, seja pelo potencial que naturalmente a gente percebe nas discussões, eu trouxe alguns temas que eu acho que são os mais ricos para ajudar vocês nas decisões que vocês têm que tomar daqui para frente. Em que mercado vocês vão se inserir, o que vocês vão estudar, que atitude vocês vão tomar. Não tem certo e errado, vocês vão ver que eu vou falar muito isso ao longo aqui da apresentação. Na minha percepção, tem vários caminhos para se trilhar uma carreira de sucesso, seja uma carreira executiva, seja uma carreira empresarial, sendo um empreendedor. Não tem receita de bolo, mas tem, acho que, no mínimo, alguns aprendizados ou algumas informações que eu acho que podem ser bem úteis para vocês. Tá? Então, como é que eu dividi o material? Eu vou falar um pouco do meu histórico, por onde eu passei, o que eu fiz da minha vida até chegar aqui. De novo, não que vocês tenham que replicar isso ou nem que isso seja certo, mas acho que escutar a experiência de outras pessoas um pouco mais velhas que vocês sempre ajuda. Aí eu falo do que é essa digitalização no mercado financeiro, na minha percepção aqui, no mercado financeiro há 10 anos, condições do mercado brasileiro, que também falo com a carreira de vocês. Vou passar um pouco do que é o Banco PAN e como é que o PAN está inserido nesse contexto. E aí o item 5 é a minha visão pessoal de o que é o profissional de futuro, né? Na minha percepção, poxa, o que vocês deveriam focar, seja qual for o caminho que vocês vão seguir para ter uma carreira de sucesso. Então, a gente deixou um tempo no final para perguntas, que eu espero que seja o tempo mais legal aqui do nosso papo, mas se quiserem aí mandar uma mensagem, interromper, fiquem à vontade, tá? Obrigado pela oportunidade, espero que todo mundo esteja aí com saúde, as famílias, momento difícil, complicado que a gente está passando, mas com certeza vamos sair disso bem mais forte. Então, para começar, o meu histórico, tá? Eu tenho 33 anos, sou nascido no Rio, morei quase a minha vida inteira no Rio. Durante a faculdade, fui fazer um intercâmbio na França, que foi a primeira vez que eu fui sair do Rio, né, sair da minha cidade. E aí, na volta do intercâmbio, eu voltei para o Rio basicamente só para acabar a faculdade. E aí vim morar em São Paulo, sou um carioca apaixonado por São Paulo, minha filha já nasceu aqui, minha família está aqui e pretendo ficar aqui por muito tempo. Adoro a cidade, o ambiente de empreendedorismo que se tem aqui, uma cabeça de serviço de qualidade, trabalho, isso tudo me fascina bastante. Sou bem feliz aqui em São Paulo. Então, eu estudei no Rio, num colégio chamado Colégio São Bento, que é um colégio super tradicional lá do Rio, não sei quem conhece.
mas é um colégio muito focado em exatas, em matemática, física, com uma pegada bem forte nesse tema. É um colégio forte para vestibular, então é desses que sempre ficavam nas lideranças dos rankings dos vestibulares, mas muito com foco em exatas, né? E aí, quando eu fui escolher a faculdade, eu entrei na faculdade em 2005. Então, em 2004, eu comecei em 2003, ali antes de ir para o último ano do colegial, né, do segundo grau, do ensino médio, nem sei mais como é que chama isso hoje, mas antes de tomar a decisão, eu comecei a me perguntar muito, poxa, o que eu quero fazer da vida, né? Eu sempre me vi, talvez pelo perfil do meu colégio, seguindo uma carreira mais técnica no sentido financeiro. Eu nunca pensei em ser pesquisador, nunca pensei em trabalhar, de fato, com algo mais voltado para a engenharia, vamos dizer, outros campos da engenharia que não é engenharia de produção. E aí eu acabei descobrindo a engenharia de produção, fazendo pesquisa, conversando com pessoas, com amigos, enfim, com quem eu tinha oportunidade. E aí eu me inscrevi na faculdade de engenharia de produção e economia. Então, quando comecei a faculdade em 2005, eu fazia engenharia de produção durante o dia e fazia economia à noite, em 2 universidades lá no Rio. Foi um período bem rico, acho que a engenharia me deu uma base bem sólida, agregou mais a base que eu já tinha no meu colégio, mas foi uma base bem sólida, que me ajudou muito, e a economia me dava uma visão um pouco mais de mercado, de coisas que eu não conhecia tão bem. Aí, isso em 2005. Em 2006, eu entrei em 2005, 2006 para 2007, eu estava no 3º ou 4º semestre, eu quis começar a trabalhar, quis começar a estagiar para ver um pouco a dinâmica do mercado, ter mais experiência profissional. Fui trabalhar numa empresa chamada Visagio, não sei se vocês conhecem, Visagio é uma empresa de consultoria e gestão, que foi fundada por ex-alunos da UFRJ, que é a faculdade onde eu estudei. Quando eu entrei lá para estagiar na Visagio, era uma empresa ainda relativamente pequena, então eu conheci os donos, era um ambiente bem de empreendedorismo mesmo. Eu, como estagiário, trabalhava, fazia projeto, aquilo me engrandeceu muito, foi uma experiência muito boa para a minha carreira, só que aí tornou inviável manter essa rotina, porque lá no Rio era muito longe o deslocamento, onde ficava o FRJ, onde ficava a UERJ, que era a Universidade Estadual onde eu fazia economia, e onde era o meu projeto, na Visagio, né? Eu ficava alocado num projeto que era uma empresa de consultoria. Então, a logística não funcionava, não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, no 3º semestre, eu tranquei a faculdade de economia, foquei só na engenharia de produção, comecei a trabalhar na Visagio. Acho que na Visagio já falei um pouco, o ambiente em que eu convivia com os fundadores da empresa, a empresa num ritmo de crescimento muito acelerado, então, cada vez precisando de gente para fazer coisa, então aquilo foi me dando espaço, eu fui crescendo. Em 2008, eu apliquei, eu tinha vontade de morar fora, estudar fora, ter uma nova experiência nesse sentido. Em 2008 eu apliquei para algumas possibilidades de fazer um ano de estudo na França, que era uma parceria forte que o governo brasileiro tinha. Eu queria ter bolsa, né? Então eu apliquei para algumas escolas na França e aí eu fui selecionado por uma das écoles de engenharia. Vocês devem saber bem, né? A França tem as chamadas écoles, que são super fortes em engenharia, e ganhei uma bolsa do governo brasileiro. Então, fui morar um ano na França, morei em Paris, estudando nessa école, nessa faculdade, e me mantendo com a vida de estudante, com a bolsa da CAPES, né, que é uma bolsa do governo brasileiro. Foi um período também super interessante, aí mais até do ponto de vista cultural para mim, do que do ponto de vista técnico. Estudar numa outra faculdade, numa língua que não é tão... Eu já tinha estudado francês na escola, mas não é uma língua que nem o inglês, que a gente usa muito, né, vendo filme, lendo texto. Então, foi uma experiência nova para mim. Mas, do ponto de vista técnico, eu confesso que nem foi um desenvolvimento tão grande. Acho que o grande passo que eu dei na minha vida aí foi conviver com outras culturas, conhecer gente de diferentes países, ter que me adaptar àquilo, viver num ambiente numa língua diferente. Então, também foi um passo importante. Aí voltei a morar no Rio em 2009 a 2010, que foi quando eu fui trabalhar na Vale. Acho que a Vale todo mundo conhece. Eu fui trabalhar na área de suprimentos da Vale. E aí também foi uma decisão que para mim não foi muito fácil. Quando eu tinha, nessa época, aí, uns 23, 24 anos, e da mesma forma que eu tinha dúvida lá no início da faculdade do que eu deveria estudar, eu tinha muita dúvida de com o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer da vida. E aí você começa a ver o que tem de oportunidade. Uma das oportunidades era o mercado financeiro. E aí eu olhava aquilo e falava, bom,
só sei uma coisa que eu não quero fazer. Eu não quero trabalhar no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é um negócio virtual, o mercado financeiro não gera emprego, o mercado financeiro não gera valor para a economia, o mercado financeiro só tem especuladores, aproveitadores. Eu não quero mercado financeiro. Eu quero trabalhar em algum lugar que produza, que empregue as pessoas, que faça a economia girar e tal. Então, eu não queria mercado financeiro. Apliquei para programas de trainee na Shell, na Ambev, empresas grandes, assim, que era onde eu vi que eu poderia fazer uma carreira. Eu não tinha herança, meus pais não tinham empresa, então eu tinha que trilhar meu próprio caminho. Então eu achava que uma empresa grande era uma boa oportunidade para mim. Sabia que eu ia trabalhar muito, me considero dedicado e tal. E aí, dentre as possibilidades que eu tinha, eu acabei escolhendo ir para a Vale. O minério estava super alto na época, então a Vale estava comprando um monte de empresas fora do Brasil, comprando empresas no Canadá, expandindo para a África, estava no desenvolvimento de uma mina grande no Pará. Então a empresa estava num momento legal. O Roger, na época, era o CEO da companhia, tinha uma cabeça super focada em meritocracia e verbalizava muito isso. Eu falei, bom, acho que vai ser um caminho bom para mim. Aí entrei na Vale, em 2010, se não me engano, acho que foi início de 2010. No início, era essa dinâmica, muita coisa acontecendo, as coisas mudando, as áreas crescendo, a empresa fazendo M&A e a área de suprimentos tinha que fazer integração com as novas empresas. Eu participava daquele negócio, achava muito legal e estava feliz. Até que, em dado momento, já no início de 2011, aí eu entrei na empresa em 2010 como estagiário, fui efetivado como analista 3, 4 meses depois, em abril de 2010, ainda na faculdade. Então, quando me formei, eu já ficava matando aula, que não é legal de fazer, mas para trabalhar. E aí, na virada, acho que de 10 para 11, mais ou menos, houve um problema com o governo. A Vale queria seguir um caminho, o governo entendia que a Vale tinha que seguir outro caminho, e como a Vale tem alguns fundos de pensão como principais investidores, o governo tinha uma influência grande na decisão do management da empresa, e aí trocou-se o CEO da companhia à época, e aí a companhia começou a seguir um caminho com que eu já não me identificava tanto, e aí aquilo me fez de novo parar para refletir o que eu deveria fazer na minha carreira, visto que eu não estava mais tão motivado com aquilo, né? E aí eu falei, bom, de novo eu tenho que entender o que tem, o que dá para fazer, qual é o meu perfil, para onde eu quero ir. E conversando com muitas pessoas, principalmente amigos meus na época, amigos e amigas, né? Eu comecei a reparar um padrão, que era muitas pessoas que eu admirava, seja veteranos meus na faculdade, amigos meus, pessoas que eu não conhecia, mas enfim, escutava falar. Eu comecei a ver muita gente que eu achava competente, que eu admirava, que eu julgava que eram pessoas que, poxa, me inspiravam, indo para o mercado financeiro. Comecei a observar esse padrão nessa época. Eu falei, caramba, eu preciso entender o que tem nesse negócio do mercado financeiro, porque, por alguma razão, as pessoas boas estão migrando para esse caminho. E aí chamei 2, 3 amigos com quem eu tinha mais intimidade, que trabalhavam já no mercado financeiro. Lá no Rio, o mercado financeiro não é tão desenvolvido quanto em São Paulo, então a maioria das pessoas ou trabalha em assets, na época, né? Ou trabalhava em assets, ou trabalhava no Banco Pactual, ou trabalhava no Banco Modal. Eram esses, se bobear até hoje é um pouco assim, mas as pessoas que eu conheci trabalhavam, a maior parte delas, em assets, né? E aí, conversando com meus amigos, eu comecei a entender, olha, o mercado financeiro não era o que eu imaginava. O mercado financeiro gera valor para a sociedade, o mercado financeiro tem um papel importantíssimo na economia. Posso tratar isso aqui ao longo da apresentação. E, de fato, o mercado financeiro não é um ambiente de especulação. O mercado financeiro é um ambiente em que você une o poupador, né, os recursos de quem tem capacidade de poupança, a corretas alocações de investimentos esses que são fundamentais para a economia de um país ir bem. Então, obviamente, os países que têm mais sucesso têm mercados financeiros mais bem desenvolvidos. Então, aquilo começou a me mostrar uma outra faceta, uma outra visão que eu não tinha anteriormente. Eu falei, bom, dado que todo mundo não, mas muita gente boa, muita gente competente, muita gente que eu admiro está indo para o mercado financeiro, e eu sempre quis estar na vanguarda, eu sempre quis estar nos ambientes mais competitivos, mais desafiadores. Eu falei, bom, vou para o mercado financeiro. E aí, como eu falei, no Rio, muita assets, comecei a conversar com várias assets, até que um amigo meu me indicou para o BTG, e no BTG surgiu a oportunidade de eu trabalhar na área de crédito. Eu não conhecia nada, conhecia zero de mercado financeiro, tanto que um mês antes de eu trabalhar no BTG, tudo que eu queria era não trabalhar no mercado financeiro. Então,
Em um mês eu estudei, mudei minha cabeça e fui. E aí, desde que entrei no BTG, me encontrei, é um caminho que eu fico muito feliz de ter tomado, seja pela instituição que eu admiro, me tornei sócio do BTG em 2016, então 5 anos depois de ter entrado, eu me tornei sócio da companhia. Esse é um caminho que numa outra empresa, e principalmente fora do mercado financeiro, seria muito difícil de ter conseguido. Então, ter conseguido entrar num ambiente muito desafiador, ter conseguido crescer dentro desse ambiente, um ambiente muito técnico, de muito estudo, muita análise, e ter me tornado sócio, para mim, foi uma felicidade enorme e até hoje é um grande orgulho. Então, eu entrei no BTG em 2011 como analista de crédito, fui ganhando mandatos. Primeiro eu comecei olhando o setor, analisando o setor financeiro, depois eu fui para o setor de real estate, depois eu passei a gerir uma equipe que fazia financeiro, real estate, mas também olhava o agronegócio, que no Brasil é um negócio super importante. Em 2016 eu me tornei sócio do BTG e head da área de crédito, fiquei nessa função até março de 2020, quando eu vim para o Banco Pan. E como é que eu vim parar aqui no Banco Pan? O BTG, como vocês devem saber, é um banco de atacado, um banco de investimento, faz grandes transações com grandes empresas. Há mais de uns anos para cá, com a digitalização, que é um tema que a gente vai abordar aqui, o próprio BTG começou a se expandir para segmentos de varejo, segmentos menos de relação com grandes empresas e mais de relação direto com pequenas e médias empresas, pessoas físicas. E eu comecei a perceber que aquela era um caminho de crescimento importante. O mercado de grandes empresas, ele de alguma forma é um pouco mais saturado. As empresas maiores têm acesso à bolsa, têm acesso a muitas consultorias, então elas têm um desenvolvimento menor dentro do mercado, e as pessoas físicas não. O juro no Brasil hoje está muito mais baixo do que já foi, então as pessoas estão cada vez mais tentando se entender com investimentos, com produtos financeiros, o que é isso tudo. Então eu achava que tinha uma capacidade de crescimento nesse segmento muito forte, e aí comecei a estudar, comecei a correr atrás disso, participar, entender. E aí o BTG é um dos controladores do Banco Pan, o ex-CFO do Banco Pan hoje é o nosso CEO, que é o Carlos Eduardo Guimarães, que também tem uma carreira brilhante, extensa aí no mercado financeiro. Ele virou o CEO do banco, então o banco estava de novo CFO, o BTG como controlador me indicou, e aí eu vim para cá, estou super feliz, vou contar um pouco mais do projeto para vocês, tá? Mas então, para resumir aqui, eu quis gastar um pouco mais de tempo nesse slide, porque eu acho que a experiência conta muito mais do que qualquer dado que eu possa passar para vocês aqui, que vocês conseguem ler esse tipo de dado no jornal. Mas quais são, olhando para trás, o que eu acho que eu fiz de certo e o que eu acho que eu fiz de errado? O que eu acho que eu fiz de certo foi sempre ficar atento ao que estava acontecendo. Então, na minha época, eu tinha muito mais acesso à informação que vocês têm. Nunca consegui, do meu computador de casa, entrar numa vídeo e fazer pergunta para um diretor financeiro do banco, qualquer que fosse. Tinha dificuldade de entender as coisas. Me lembro quando eu comecei a entender o que era o mercado financeiro, mercado de crédito, private equity, investment banking, aquilo para mim, nada, eu não conseguia nem entender o que os conceitos significavam, mas eu nunca deixei de procurar as pessoas, nunca deixei de não ter vergonha de ligar para um amigo meu que eu achava que era um baita de um cara, uma amiga minha que eu via, poxa, que era uma pessoa dedicada, inteligente, nunca deixei de perguntar por que ela estava fazendo aquilo. Então, ficar atento ao seu entorno, entender o que está acontecendo, ler jornal, a gente vai falar mais disso, mas eu acho que é o que eu sempre fiz, aprendi cedo a fazer, e acho que foi o meu principal acerto ao longo desse tempo. E o erro talvez seja ter descoberto, mesmo lendo, mesmo conversando, ter demorado, na minha opinião, ter demorado a acertar o meu caminho. Então, eu entrei na faculdade, acho que com 18 anos, só fui entrar no mercado financeiro com 23 para 24. Tem amigo meu que trabalhou no mercado financeiro desde os 18, então conhece muito mais do que eu. Eu vivo tirando atraso, eu vivo estudando para recuperar esses anos perdidos, mas que no fundo é brincadeira, porque não tem certo nem errado. As escolhas, ainda mais na idade de vocês, tem tempo para experimentar, tem tempo para observar, tempo para tentar, e aí depois você se encontra. Então, como é que eu resumo minha carreira? Eu trabalhei em consultoria, que foi a Visage, por mais de um ano, baita experiência pelo momento que eu estava. Eu queria, como estagiário, eu queria poder trabalhar, não queria fazer coisa burocrática. E numa empresa pequena, crescendo,
os fundadores agindo no dia a dia conseguir isso. Trabalhei na indústria, que foi a Vale, e hoje, há 10 anos, trabalho no mercado financeiro. Então, tive experiência nos 3, vamos dizer, macro setores, vocês podem perguntar o que quiserem deles. Sem dúvida, para o meu perfil, o mercado financeiro é o mais adequado de todos, mas não tem certo e errado, né? Eu conheço gente de sucesso em consultoria, gente de sucesso no setor industrial, gente de sucesso no setor de serviços não financeiros, no setor de serviços financeiros, que é o meu. Então, não tem certo e errado. O importante é ficar atento, prestar atenção no que está acontecendo, buscar informação, conversar com quem vocês puderem, ler bastante jornal, e aí o resto vem como consequência. Tá? Então, esse é o meu histórico. Aí, segundo tópico é fenômeno da digitalização. Tá? Então, o que eu entendo que está acontecendo no mercado brasileiro? Tá? O Brasil, vamos dizer, trouxe 2 bullets aqui, vou tentar ser bem resumido. Primeiro que o Brasil está observando o surgimento de fintechs e cada dia mais. Então, temos 770 fintechs ou startups do setor financeiro em agosto 20, por um levantamento feito por um laboratório de fintechs. Isso é 30% de crescimento em relação ao ano passado, algo crescer 30% ao ano no mercado já é um número muito grande, mas com certeza esse crescimento nos anos anteriores a 19 também é até maior do que isso. Tá? Então, existe, de fato, mais gente focada em criar negócios do segmento financeiro. Em segundo lugar, o Brasil, que em geral é o último lugar em todos os rankings de qualquer coisa que fale de business, tudo que tem business no Brasil é péssimo, mas o Brasil vem melhorando sua posição no ecossistema de inovação, né? No ecossistema de permitir startups serem criadas, seja, na minha opinião, porque os serviços do Brasil são muito ruins, então dá para você criar empresa para resolver problema, isso é bom, isso é fértil para quem quer empreender, mas eu acho que também as empresas, o governo, todo mundo vem se conscientizando da importância de ter um ambiente propício para os empreendedores. Ainda é muito ruim se comparado a outros lugares do mundo, mas acho que a gente vem melhorando. Então, saímos do 37ª posição para a 20ª. Tá? Então, você tem, de um lado aqui da esquerda, né, do slide, unicórnios, são empresas que valem mais de $1 bilhão criadas no Brasil. Você, iFood, Gympass, 99TAC, Quinto Andar, Log, várias outras. Tem algumas fintechs de muito destaque aqui no Brasil, acho que eu destacaria entre as que estão listadas aí o Nubank, um banco que hoje tem mais de 20 milhões de clientes e nasceu do zero, o que há 10, 20 anos atrás era impensável. Olha aí o que é o Nubank hoje, então é uma experiência super bem sucedida. E do lado mais aqui de bancos, né, de mercado financeiro de fato, que é onde eu trabalho, trouxe aqui, obviamente, as duas instituições as quais sou mais ligado. O BTG em 2017 valia 17 bi na bolsa, hoje vale 75, acho que até está um pouquinho mais já. E o PAN valia 1,7 bi, hoje a gente vale 10,7. Tá? Então, de fato, o Brasil vem passando por um fenômeno em que novas empresas surgem e essas novas empresas que surgem, muitas delas estão focadas no setor financeiro. Tá? Isso é um fato. Esse slide é só para quantificar isso de alguma forma para vocês. Mas por que isso vem acontecendo? E aí, eu também trouxe poucos slides, mas nessa minha visão de, poxa, fiquem atentos ao que está se passando, acho que aqui tem um bom entendimento, tem uma boa lição para vocês entenderem. Por que surge fintech no Brasil e não surge mais fintechs em outros países? Né? Quais são as condições no Brasil que permitiram que as fintechs pudessem ser criadas? Eu acho que está aqui nesse slide 4 condições que, na minha opinião, resumem o que está acontecendo. Primeira condição, o sistema bancário brasileiro é muito concentrado. Tá? Esse gráfico aqui é só um de N análises que vocês podem fazer para chegar a essa conclusão. Então, 70% dos ativos do sistema financeiro brasileiro estão na mão de 5 maiores bancos. Você pode olhar isso por resultado, carteira de crédito, depósito, patrimônio, qualquer coisa, qualquer métrica que vocês olhem, o sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário brasileiro é muito concentrado. Tá? Todo o sistema concentrado faz com que seja difícil você penetrar, você criar uma nova empresa, mas também é um ambiente que acaba propiciando um mau serviço. Todo monopólio acaba gerando uma qualidade de serviço pior, porque dá conforto para as empresas que dominam o setor. Então, o setor financeiro, o setor bancário brasileiro, tem uma concentração enorme com empresas que geram um ótimo nível de rentabilidade. Muitas vezes, muitos desses bancos são bem geridos, eu admiro e acho que são admiráveis pela forma como eles são geridos, mas o fato é
que o brasileiro médio se sente mal atendido, né? O brasileiro médio que é cliente de um grande banco, ele se sente mal atendido. Então, é um sistema concentrado que levou a uma percepção de serviço relativamente ruim da população. Segundo, a população brasileira vem se bancarizando, então cada vez mais as pessoas querem ter acesso a banco. O brasileiro quer ter novos produtos, o brasileiro quer poder ser bem atendido, quer poder acessar um crédito, quer conseguir guardar o dinheirinho dele, não ter que guardar no colchão. Então, tem mais gente procurando por bancos. O terceiro ponto, que é muito relevante para essa nossa discussão, a taxa de juros no Brasil caiu muito, então isso está plotado aí, é a nossa curva de juros. Não quero entrar muito no techniquez, se alguém tiver dúvida pode perguntar no final, pode me mandar e-mail, mas a curva preta é onde estava o nosso juro lá em 2017, salvo engano, e a azul é onde está o nosso juro hoje. Então vocês veem que o curto, né, que é a parte mais à esquerda aqui do gráfico, a taxa básica de juros era 10% ao ano na época, já foi muito mais, e hoje está em 2%. E mesmo o juro longo, como o mercado precifica o juro de longo prazo no Brasil, o mercado não precifica tão baixo quanto está a Selic hoje, mas ainda tem uma queda relevante há alguns anos atrás. Então o juro no Brasil está muito mais baixo. O juro baixo significa que existe mais capital para ser investido, porque as pessoas querem retorno, o poupador quer retorno, então tem mais empreendedores, tem mais gente querendo incentivar o empreendedorismo, e o próprio pequeno poupador, aquela pessoa que não tem muito dinheiro, mas tem um pouquinho, quer entender mais, quer entender o que é a bolsa, quer entender o que são produtos financeiros, onde ela pode colocar o dinheiro. Então isso também, na minha opinião, ajuda o ambiente de novos negócios, o ambiente de empreendedorismo. Por fim, e talvez de tudo isso seja a condição, sem ela nada aconteceria, podia ter um mau serviço com concentração, pessoas buscando por aquele serviço, se bancarizando e juros mais baixos. Podia ter isso tudo. Se não tivesse a tal da revolução tecnológica, eu acho que nada disso passaria. Tá? Então, hoje, para a gente aqui no PAN, para a gente conquistar um novo cliente, o Nubank, para conquistar um novo cliente, não precisa abrir centenas de agências pelo país inteiro. Basta ter um bom aplicativo, saber acessar o cliente, saber quem é o seu público-alvo, que você consegue. Isso vem porque a digitalização permitiu. As pessoas se digitalizarem e vêm se digitalizando. Então, são essas condições que permitiram ao Brasil criar fintechs, criar empreendedores, fazer com que jovens como vocês que estão me ouvindo aqui hoje não queiram, muitos de vocês tenho certeza que não querem mais, que nem eu queria há 15 anos atrás, eu quero entrar numa grande empresa e fazer uma carreira, querem empreender, querem estar no setor de tecnologia, querem fazer coisa nova, querem gerar impacto. Isso tudo aqui, eu acho que essas são as condições que permitiram que isso acontecesse. Então, o que é a digitalização do mercado financeiro? O que está acontecendo? Vocês veem esse gráfico aí na esquerda, ele é em bilhões de transações, tá? Não é dinheiro, mas quantas transações bancárias são feitas hoje por mobile, seja o uso no tablet, seja o uso do celular, mas em algum aparelho, em algum dispositivo móvel, né? Em algum device. Aí nem vou tentar tanto aos números, mas você vê claramente a importância desse retângulo azul. O gráfico da direita é percentualmente quanto o internet banking dos bancos, está escrito errado ali, internet banking dos bancos e mobile banking vem ganhando importância, né, na curva de utilização. Então, de novo, só é permitido ter um banco de varejo novo e de sucesso hoje no Brasil porque o brasileiro está se digitalizando. Isso é muito importante, tá? Isso é bem, bem relevante. Nesse sentido, onde é que a gente está aqui no PAN? Hoje nós somos um banco. Temos 5,7 milhões de clientes. Tá? Esses clientes são clientes que têm crédito conosco. O PAN, historicamente, é uma empresa focada em dar crédito. Tá? Então, a gente concede crédito. Hoje, o nosso foco é crédito consignado em veículos. Vou passar ali embaixo, mas a gente concede crédito. E justamente por entender esse cenário em que é possível, através de ferramentas digitais, atender um público muito maior e um público que carece de bons serviços, que quer ter uma melhor experiência, quer ter um aplicativo mais legal, quer se sentir bem, quer ser bem tratado, a gente acha que tem muito para crescer. Então, hoje a gente tem 5,7 milhões de clientes, o nosso público-alvo são as classes C, D e E, que no Brasil é classe média ou média baixa, pessoas que ganham até R$5.000 por mês, né, estão aí dentro do nosso público-alvo. Né, não queremos aqui atender milionários ou pessoas que têm um portfólio de investimentos muito sofisticados. Então, a gente tem um banco digital, tem todos os serviços que o banco digital oferece. Então, a pessoa pode ter a conta bancária, faz transferência, paga boleto,
tem toda a vida financeira dela por ali e temos produtos para oferecer para essas pessoas. Crédito consignado, seja o empréstimo consignado, seja o cartão, temos financiamento de veículos, cartão de crédito, oferecemos seguros. Então, nós somos um banco completo, porém digital, né? O Pan até tem 60 lojas espalhadas pelo Brasil, mas é muito pouco comparado aos grandes bancos. E hoje a gente consegue brigar de igual para igual com os grandes bancos em função da nossa plataforma digital e de tudo isso que eu expliquei para vocês, que é a digitalização. Alguns destaques de número: temos uma carteira de crédito aqui de 25 bilhões de reais, pelo menos para mim está escondido aqui nessa minha bela telinha, mas o nosso lucro líquido no primeiro semestre de 20 foi de 314 milhões de reais, o que é um aumento de 50% em relação ao primeiro semestre de 19. O nosso retorno, ali embaixo à esquerda, o chamado ROI, né, ROE, nosso retorno sobre capital foi de 21,5% nesse primeiro semestre, e a gente tem uma capitalização, né, que é calculada pelo índice de Basileia, bem forte. Então, a gente está com um balanço super robusto, pronto para enfrentar, já estamos enfrentando e estamos bem tranquilos no enfrentamento dessa crise e gerando bastante resultado. Aqui é só alguns números. O PAN, como eu falei para vocês lá atrás, nossa ação valia menos de R$2, chegamos a bater quase R$12, e agora na crise do Covid a gente teve uma queda, mas já retomou bem. Hoje a ação está perto dos R$9, o que faz o banco valer algo como 10 bi na bolsa. E aí aqui é um detalhamento da nossa estratégia digital, tá? Que talvez seja o slide em que é mais legal para conectar tudo aquilo que eu falei do que está acontecendo no Brasil com como a gente está tocando o nosso negócio aqui. Então, nossa estratégia digital ela tem 3 frentes. Tá? Essas 3 frentes, uma é a formalização digital, segunda, nosso banco digital, terceiro, parcerias. Essas 3 frentes elas têm como objetivo que o banco funcione através de 2 grupos de atendimento de clientes. Não sei o quanto isso é do conhecimento de vocês, se eu estiver falando um negócio muito óbvio, peço desculpas, mas a gente gosta de atender os nossos clientes diretamente, que no mercado se chama de B2C. B2C é Business to Consumer, então é do business para o consumidor final. Então a gente tem a conta, tem produto de crédito, podemos atender diretamente as pessoas, podemos atender os nossos clientes finais diretamente, mas a gente aqui no PAN também gosta de chamar do B2B, que é Business to Business. Então eu também gosto de acessar, de novo, nosso objetivo é acessar as pessoas físicas, dar crédito, oferecer produtos, mas por que não acessar as pessoas físicas via parceiros? Então a gente tem parcerias com correspondentes bancários, com lojistas de veículos para fazer o tal do financiamento do veículo, com empresas, né, novas empresas que fecharam parcerias que nós estão listados aqui no slide, com startups, com fintechs. Então, a gente quer ser um hub de negócio bancário para as classes que a gente comentou ali no slide anterior, através de canais B2C, acessando diretamente o cliente, ou canais B2B, em que nós, como parceiro, acessamos também os clientes. Tá? Então, nessa lógica, 3 frentes de negócio. Primeiro, a nossa formalização digital. O que é formalização digital? Hoje a gente consegue fazer 70% das nossas operações de consignado e mais de 95% das nossas operações de veículos, financiamento de veículos, sem usar papel. Tá? Então a gente consegue fazer as operações de forma 100% digital. Assinatura digital, contrato digitalizado, a forma do cliente acessar a proposta pelo computador, ou pelo tablet, ou pelo celular, é tudo digital. Então, nos nossos negócios tradicionais, a gente já está super digitalizado. Segundo flanco de atuação é o banco digital, foi o que eu falei no slide anterior, conta corrente, cartão, cheque, toda uma proposta de um banco de varejo tradicional de forma digital. E, por fim, as parcerias. Então, a gente tem a parceria com a Claro, a Mobis, a Cellcoin, são, podemos chamar de fintechs aqui, ou startups do setor financeiro, que trazem para a gente inovação, possibilidade de a gente botar o nosso serviço disponível para mais gente. Então, bastante coisa para fazer. Então, a gente gosta de se diversificar. Pode falar, Fernando. Só queria te avisar que faltam 13 minutos aí para o encerramento total, tá? Tranquilo. Estamos bem on track. Então, para acessar o cliente final diretamente, seja o B2B ou o B2C, ou via uma parceria, oferecer o nosso produto para mais gente, a gente gosta de ter diversificação. Então, a gente gosta de atuar num espectro mais amplo, tá? E aí, por fim, eu vou também voltar a gastar mais tempo agora nesse último slide. Dito tudo isso que eu falei, quem eu sou, então qual é o meu background, como é que eu cheguei nessa posição que eu estou hoje, qual é a característica do mercado brasileiro hoje, como o PAN, que é um exemplo, mas eu acho que é um bom exemplo, que é uma instituição que se transformou ao longo dos últimos anos e hoje está aproveitando muito bem essa onda digital, como tudo isso se conecta com a carreira de vocês, né? Então, como eu acho que vocês podem se preparar
para entrar, seja nesse mundo de mercado financeiro digital ou em qualquer carreira que vocês sigam, acho que essa digitalização ela impacta todos os caminhos. Então, eu trouxe, na minha visão aqui, são alguns conceitos importantes e eu vou fazer questão de passar cada um deles para dividir um pouco com vocês como é que eu enxergo. O primeiro, turma... Dutra, desculpa, acho que eu não fui claro, faltam 3 minutos para encerrar a sua fala, para a gente ter 10 minutos para pergunta, tá? Beleza, chegando um pouquinho mais, tá tranquilo. Eu vou acelerar um pouquinho, mas dá para passar. Então, o que eu acho? A digitalização, ela fala com coding, ela fala com saber programar, ela fala com aptidão para tecnologia, fala muito. Mas eu acho que para vocês trilharem uma carreira de sucesso, é isso, mas não só isso. Então, vocês que têm carreiras até mais voltadas para o lado quantitativo, saber programar, entender tecnologia, saber o que está acontecendo é super, super relevante. Mas eu acho que não é só isso. E aí o que eu trago aqui é o adicional a isso. Vou passar mais rápido do que eu gostaria, mas alguns conceitos principais. Existe uma consultoria de RH, de recursos humanos, chamada Korn Ferry, que ela escreveu um texto que eu acho que é super relevante, eu posso dividir com vocês, ele é público, fica no site dos caras, de quais são as características que formam os executivos de sucesso. Tá? Então, eles dividem em 5: agilidade para resultado, que é foco em resultado, saber trabalhar com foco em entrega, saber trabalhar em ambiente desafiador. Segundo, agilidade para mudanças, ter conforto com a mudança, saber que o mundo está mudando e vai mudar cada vez mais, super relevante. O que eu estou falando para vocês hoje, daqui a 2 anos vai ter mudado já. Se você ficar muito travado, vocês não vão ter sucesso. 3, que talvez seja o mais importante, agilidade para pessoas, saber se comunicar e saber trabalhar com diversidade. O tal do ESG, né, a governança, o social, o ambiental está cada vez mais na moda e para mim não é moda. No mínimo, seguir isso vai fazer o certo e a gente tem que fazer o certo. Além disso, eu acho que as empresas que tiverem mais essa capacidade, as pessoas que souberem lidar melhor com a diversidade, vão ter mais sucesso. O quarto, que para vocês eu acho que é mais tranquilo, agilidade mental, saber resolver problema, ter raciocínio lógico, entender estratificação, muito importante. E, por fim, autoconhecimento. Então, cara, eu faço isso bem, isso aqui eu não faço tão bem. O que eu não faço bem, eu preciso buscar gente para me complementar, eu preciso estudar, e o que eu faço bem eu tenho que usar como uma fortaleza. Então, esses 5 pontos são relativamente simples de entender. Está no site, só botar Korn Ferry, Learning Agility, vocês conseguem isso fácil, no site dos caras, é um artigo curto, mas eu, todo final de semana, paro para ver esses 5 pontos, ver onde eu estou em cada um deles, o que eu estou fazendo bem, o que está faltando, e assim uso isso muito para minha carreira e para a carreira das minhas equipes. Por fim, 2 conceitos importantíssimos. O primeiro é muito o que eu faço, que eu falei no início, estudo, saber o que está acontecendo, ler jornal, ler revista, avidez por curiosidade, por conhecimento, nunca é demais. E aí tem um livro de um cara que eu respeito muito, que é o Chris Skinner, que escreve sobre bancos digitais. Ele põe como alguns bancos veem tecnologia, né? Que é botar o cavalo para puxar o carro ao invés de fazer com que aquele carro performe melhor. Exatamente isso vocês não podem fazer na carreira de vocês. Vocês têm que saber o que está acontecendo. Não adianta vocês acharem que tem uma boa ideia se vocês não estão conversando, lendo, buscando saber o que está se passando. E, por fim, eu ponho a frase aqui do Elon Musk, nem sou tão fã do Elon Musk, a Tesla, acho que é um case super complexo para entender, mas essa frase dele eu gosto muito, que é: ninguém mudou o mundo trabalhando, apesar de ter lugares mais fáceis para se trabalhar, ninguém nunca mudou o mundo trabalhando 40 horas por semana. Então, obviamente, qualidade de vida é uma preocupação, tempo para lazer, para a família é uma preocupação, mas o sucesso, na minha opinião, está muito atrelado à dedicação, e não a dedicação só ficar no escritório, mas ter paixão pelo que vocês fazem, ter sentimento de dono, prezar, seja por uma empresa que vocês vão abrir, seja pela empresa na qual vocês vão trabalhar, prezar porque aquilo seja, de fato, considerado seu, preocupação com detalhe. Eu acho que é isso que leva a uma carreira de sucesso, tá, turma? Então, o que eu tinha para falar é isso. Acho que eu consegui terminar no tempo aí que o Fernando me permitiu e estou aqui para responder perguntas sobre qualquer assunto. Legal, gente. Até política. Se perguntarem de política, eu vou fingir que estou respondendo, não vou falar nada, mas eu vou responder também. Eu queria agradecer ao Mauro Dutra, né, e ao Fernando pela participação. A gente vai abrir agora a enquete de feedback sobre a palestra, e aí o Fernando vai estar conduzindo as perguntas que vocês mandaram no chat quando que eu Q&A para o Mauro. Tudo bem? Vou abrir a votação. E aí, Fernando, você pode ir começando a escolher as perguntas que você quer passar para o Mauro. Legal, a gente tem aqui algumas perguntas, Mauro. Vamos tentar ser breve, né, para a gente responder o máximo possível.
A primeira pergunta que chegou é sobre a integração, né, entre o BTG e o PAN no dia a dia, né, dado Tá que o bom. BTG é um dos controladores do banco. Claro, aqui é o seguinte, o BTG nessa pegada, não gosto tanto dessa palavra de pegada, mas nessa estratégia digital, o BTG criou uma nova área chamada DRU, que é Digital Retail Unit, ou seja, o BTG criou uma área para cuidar do varejo em vários segmentos, pequena e média empresa, seguros, banco digital e tal, plataforma de investimento para o BTG Digital, então tem várias áreas voltadas para o varejo, só que veja no nome, todas elas digitais. Então, o BTG não quer ter um monte de loja, é uma pegada digital. Dentro dessa área, né, dentro da DRU, no BTG, existe o investimento no Banco Pan. O BTG tem 45% do Banco Pan hoje, é um dos nossos controladores, e gosta muito da nossa tese de investimento. Como é que o BTG enxerga? O BTG tem lá na plataforma do BTG Digital um serviço para quem é mais poupador, para pessoas que têm mais dinheiro guardado e querem investir em produtos mais sofisticados, e enxerga aqui no Pan uma plataforma para atender uma estratificação de pessoas com uma renda menor, mas que também tem um horizonte enorme de produtos. Pessoas que precisam de crédito, de seguros, querem investir em produtos talvez mais simples, não derivativos, não nada muito sofisticado, mas querem investir em produtos mais simples, e assim o PAN se encaixa nessa estratégia. Então, isso é onde a gente se encaixa dentro da estratégia do BTG como nosso controlador. No dia a dia, o CEO do BTG, que é o Roberto Salluti, é do conselho do PAN. O Amos Guedes, que é ex-CEO da Telefônica, da TIM, ele é o head da DRU lá no BTG, é o chairman do nosso conselho. Então, o BTG tem uma participação bem ativa na nossa estratégia e no acompanhamento do nosso negócio. Legal. Tem duas perguntas aqui parecidas que dá para juntá-las aqui, né? Que é o seguinte, né? Como é que essa adaptação para o mercado financeiro, né, quando você migrou, pode acontecer de forma mais rápida, né, para entender o mercado financeiro, e quais os diferenciais aí, né, de alguém que atua na área técnica de engenharia para iniciar no mercado financeiro? É uma ótima pergunta, né? O que aconteceu comigo? E eu até nem botei no meu histórico, mas é um ponto relevante ainda bem que a pergunta veio. Eu, quando estava me formando, eu sentia que eu carecia de bagagem financeira, né? A minha faculdade de engenharia de produção, ela me ajudou muito em entendimento de processos, logística, técnica, né? Muito cálculo, física e tudo mais, mas eu carecia de bagagem financeira. Aí o que eu fiz, de novo, descobri conversando com amigos, foi me inscrever num curso da Copiad, que é um curso de especialização em finanças. Copiad é uma empresa ligada ao FRJ lá no Rio, super forte, tradicional. Fiz um curso que era todo sábado durante um ano e que era um curso de especialização em finanças. Então, aprendi administração financeira, valuation, derivativos, contabilidade. Obviamente, um sábado por semana, um dia por semana, que era o sábado, não dá para aprofundar tanto, mas aquilo me deu um conhecimento melhor. Então, esse é um caminho, você vai procurar curso. Aqui em São Paulo tem algumas instituições que acho que oferecem esse tipo de curso. Um outro caminho que eu acabei não seguindo, porque comecei a trabalhar e aí acabei não fazendo, mas recomendo, é o CFA. O CFA é um diploma americano que, enfim, as pessoas podem estudar e passar na prova, que dá uma bagagem financeira também bem significativa. Essa é uma segunda possibilidade. Agora, o caminho que eu acho que tem que fazer é estudar. Se você lê jornal, lê o Valor Econômico todo dia, lê o Estadão, lê a Exame, e correr atrás, o conhecimento vem. Junta esses três, né? Então, curso, próprio CFA, estudo de forma geral, há uma experiência profissional, então um estágio, um programa de trainee, qualquer coisa que seja, não tem muito mistério. Para o cara que tem base boa, não tem muito mistério. O que ele precisa fazer é ter curiosidade e se dedicar. A próxima pergunta que a gente tem aqui é: em que áreas específicas do mercado financeiro você acha que um cientista de dados pode atuar, doutor? É uma ótima pergunta, eu acho que em quase todas, tá? Como é que eu enxergo? O mercado financeiro é um setor muito dependente de análise, tá? Então, mesmo que você esteja numa área técnica ou que você esteja numa área comercial, numa área de vendas, de qualquer forma, o profissional do segmento financeiro, do mercado financeiro, ele tem que ter um conhecimento técnico ou analítico maior do que outros setores, tá? Então, o cientista de dados ele já vem com essa possibilidade.
Se a pergunta é o cara que estudou ciência da computação, uma coisa assim, entrar no mercado financeiro, acho que ele pode fazer qualquer coisa. Mas se a pergunta é quais são as principais vagas para o cientista de dados, aí eu acho que vai para mais áreas em que, de fato, o uso de dados é relevante. Então, áreas de análise de crédito, em que você precisa tomar decisões com base em dados, áreas de comportamento de cliente, que produtos você vai oferecer para os clientes. Então, áreas de CRM, né, de relationship com clients, também acho que são áreas importantes. Então, toda área que precisa tratar dado para balizar a decisão, que o mercado financeiro tem um monte, eu acho que ajuda e são áreas boas para o cientista de dados. Mas, de novo, um cara com bom background analítico, bom background de dados, o mercado financeiro pode fazer qualquer coisa. Próxima pergunta aqui fala sobre os diferenciais que o Banco Pan teria de outros bancos digitais, né? O que foi pensado aí na construção do produto no banco? Ótima pergunta, é uma pergunta que os investidores nos fazem sempre. O nosso diferencial, na minha opinião, é saber fazer crédito. Tá? Então, hoje no Brasil tem milhares de bancos digitais, tem lojas de roupa que, sou uma loja de roupa, tem muito cliente, vou fazer um banco digital. O que chega a ser até engraçado às vezes. Então, a gente não tem essa cabeça. Eu quero ser um banco digital tal qual estão todos os outros. Qual é o nosso entendimento? Nós já temos 5,7 milhões de clientes, nós sabemos fazer crédito e gostamos de fazer crédito. O brasileiro médio carece de crédito, tem uma má oferta de produtos de crédito. Como o PAN sabe fazer e faz bem, a gente tem capital, tem funding, tem know-how, tem apetite a risco, a gente consegue, através do crédito, trazer clientes, fidelizar o cliente e monetizar. Porque também tem muito projeto aqui no Brasil de ter centenas de milhares ou milhões de clientes sem ganhar dinheiro, que, na nossa visão, não é sustentável como empresa. Então, o nosso diferencial é sabemos fazer crédito e, através dele, vamos oferecer bons serviços para os nossos clientes para conseguir atrair, deixá-los satisfeitos, engajá-los no relacionamento conosco e também ter lucro que ninguém é de ferro. Tudo bem. Tem algumas perguntas, acho que dá tempo de fazer mais 2 perguntas, a gente pode passar uns 5 minutinhos e aí a gente pode finalizar. Vamos lá. Legal. A próxima aqui é uma pergunta bem interessante, Dutra, sobre como é que você vê esse mercado aquecido aí de M&A entre bancos e fintechs, ou mesmo entre próprias fintechs, né? E citaram como exemplo aqui o caso recente da Stone com a Lynx. É uma boa pergunta também. Como é que eu enxergo isso, cara? Eu acho que a gente tem sempre que... Eu tenho uma cabeça muito focada em fundamento, tá? Então, o primeiro, quando você fala em M&A, empresas listadas na Bolsa, eu tenho um pouco de pé atrás no fundamento, que para uma empresa valer, como é que você define o valor de uma empresa? Você faz uma projeção de quanto aquela empresa vai gerar de resultado no futuro e traz essa projeção ao valor presente, né? Então, com isso, se a empresa vai gerar 10 de lucro todo ano, pega todos esses 10 futuros, traz a valor presente por uma determinada taxa, chega no valor da empresa. Então, é por isso muito que se compara qual é o lucro da empresa hoje com o valor dela. Então, quando eu vejo empresas que valem na Bolsa 100 vezes o lucro que ela gera, isso me gera uma preocupação. Poxa, será que esse negócio faz sentido? Eu acho que tem algumas empresas que estão nesse segmento, né, de fintech, startups, que estão sobreavaliadas. Então, isso é algo técnico, tá? Que eu acho que vocês têm que ter atenção para não se deixarem levar nunca na vida por fofocas ou pelo mercado. Óbvio que às vezes faz sentido você comprar uma empresa no valor mais caro. Se for uma boa empresa, acho que as boas empresas têm que ser caras de fato. Mas o fundamento é algo muito importante. Aí como é que isso se traduz nesse mercado aquecido? Hoje, depois do que a Amazon conseguiu fazer, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Acho que nem o livro. Depois do que a Amazon conseguiu fazer, o Facebook também, mas acho que a Amazon é o principal exemplo, que é gastar muito para construir uma base forte de clientes, depois começar a monetizar esses clientes. Eu acho que muita gente acha que esse é o caminho. Muita gente acha que o jogo é você gastar muito dinheiro para trazer um montão de clientes e depois lá na frente você vê como ganhar dinheiro em cima dessa base de clientes. Então isso gera muito esse tipo de... Não estou nem falando da Stone, tá? Não quero nem falar do caso específico, mas isso gera muitas transações, muitas empresas comprando umas às outras para montar a base de cliente e depois monetizar. Como eu gosto mais de enxergar, fundamento. Esse negócio aqui, por que essa empresa tem um diferencial? Se ela tem um diferencial, quanto ela consegue crescer? E a partir disso calcular o valor que aquela empresa tem.
Então, acho que primeiro tem esse lado de todo mundo correr atrás de cliente, todo mundo querer montar a base de clientes. E o segundo fator é que no mundo inteiro as taxas de juros estão muito baixas. Como as taxas de juros estão muito baixas, as empresas acabam valendo mais. Porque quando você traz esse fluxo estrutura-valor presente numa taxa mais baixa, o valor da empresa aumenta. Então, junta essa briga por criar base de clientes com taxa de juros muito baixa nesse mercado de fintech, eu acho que explica muito do que está acontecendo de valores muito elevados e M&As. Né? Dá para mais uma pergunta, Fernando, e aí a gente encerra. Tá bom. Tem algumas perguntas aqui que falam sobre migração interna. Poxa, alguém que está fazendo direito pode buscar uma oportunidade no IB ou áreas comerciais? Existem áreas técnicas de engenharia no mercado financeiro? Como o PAN encara cursos mais específicos como engenharia naval, engenharia aeroespacial? Cara, assim, o mercado financeiro tem espaço para tudo. Naturalmente, eu acho que um engenheiro tem muito mais facilidade para entrar no mercado financeiro para uma área de negócio, né, uma área técnica de finanças, do que um advogado, pela formação que ele teve. Tem advogados de muito sucesso no mercado também, então não tem caminho de novo, não tem caminho certo e caminho errado. O que tem é se preparar, estudar, correr atrás e aproveitar as oportunidades. Então, eu acho que o engenheiro tem mais facilidade de entrada, de adaptação. E agora, qual é o caminho, qual é a receita? Eu costumo brincar o seguinte, eu conheço hoje em dia muitos CEOs de empresas, CFOs, donos de empresas, e a única coisa em comum a todos eles que eu vejo é que ninguém chegou ali por acaso. Tem o cara que era muito técnico, fechadão, tímido, e ao longo do tempo conseguiu desaflorar, conseguiu criar um perfil mais comercial. Tem o cara que era muito comercial e viu que precisava estudar, estudou para desenvolver uma bagagem mais técnica. Tem o cara que foi sempre na mesma empresa, tem o cara que começou numa empresa e mudou. Tem vários caminhos. Agora, ninguém que chega longe, seja como empreendedor, empresário ou como executivo, ninguém que chega longe chega por acaso. Um dia eu acordei e ele fala, vem aqui ser CFO da empresa. Isso não existe. O que existe é, de novo, ficar muito antenado no que está acontecendo, estudar, conversar e se dedicar. A oportunidade vem. Então, vocês estão fazendo engenharia, uma carreira mais técnica. Muitas vezes, muitos de vocês têm um perfil que eu tinha há 15 anos atrás. Perfil mais tímido, não é tão eloquente, não sabe se colocar tão bem. Quer entrar no mercado financeiro? Busca uma forma de estudar, busca um curso, estuda para o CFA, lê o valor econômico, usa a capacidade técnica que vocês têm para desenvolver conhecimentos em finanças e agora tenta ver quais são os seus pontos fracos e tenta trabalhar. Eu sou muito tímido, poxa, será que eu não deveria tentar no meu dia a dia me relacionar com pessoas que têm mais a ver comigo? Eu apresento muito mal, eu faço muito as coisas bem, sei, mas chego na hora de apresentar para a minha faculdade, apresento mal. Será que... Pergunta para um amigo seu que faz isso bem, como é que ele faz, como é que ele conseguiu, tenta buscar uma ferramenta. Hoje tem tanto curso online, busca um curso online na Coursera, em qualquer plataforma dessa online. Então tem muita ferramenta para você se desenvolver. O que precisa, na minha visão, é foco e dedicação. Mas eu não sei se eu quero mercado financeiro. Não tem problema, não precisa querer mercado financeiro. Vai para onde você quer. Depois você mudar de ideia, você vem. Nada, você viu meu caminho aí, eu mudei 3, 4 vezes até achar o que eu queria. E vocês são muito jovens, então não se preocupem com isso, só se preocupem em, à medida que vocês escolhem o que querem, tenha foco, se dediquem. E a chance vai vir. Muito obrigado, Mauro, pela palestra que você deu e o conhecimento que você trouxe para a gente. Também obrigado, Fernando. E essas perguntas que vocês fizeram no chat sobre coisas mais de processo seletivo, o Banco PAN está na nossa plataforma e a gente tem esse representante de RH respondendo isso para vocês. Então, se vocês tiverem algum interesse em tirar essas perguntas e respondê-las, é só entrar lá no banco. Muito obrigado, gente. Vou estar encerrando então aqui a... Sei que foi rápido aí. Se algum de vocês não tiver ficado claro, podem pegar meu WhatsApp, aí, meu telefone, se quiserem marcar um grupo menor para falar de um tema específico, final de semana, dia de semana. Para a gente isso aqui é super importante, não só pela transmissão de conhecimento, mas falar com vocês também nos agrega muito, tá? Então, fiquem à vontade para procurar. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Beleza, valeu.